Bem-vindo. 13.628. Esse é o número de bispos mormons nos Estados Unidos. Mitt Romney foi um desses no qual o trabalho inclui disciplina e orientação espiritual e também em assistir os membros da igreja que estão em necessidade. Harry Smith foi dar uma espiada dentro de um enorme, mas pouco conhecido esforço pela igreja mormon liderada por esses bispos que mostram que eles acreditam que é ser responsáveis pelo próximo. Os mormons acreditam que Jesus ensinou que fé sem obras é morta. Se passar um tempo com os mormons, você terá uma noção do que isso significa. Kurt Green, um líder de uma congregação em um subúrbio próximo de Salt Lake City, disse: "Uma coisa é ir para a igreja, ouvir um discurso e falar, foi muito bom. Outra coisa é impregnar aquilo dentro de sua alma e achar pessoas que precisam de ajuda e ajudá-las. Ajuda essa que vem do bolso e do trabalho dos bons mormons, que jejuam uma vez por mês. O dinheiro que teriam gasto com as refeições fica recolhida e é usada para a ajuda dos necessitados. Os ganhos anuais dos mormons é um reflexo dos ganhos de todos nós, o que significa que muitos precisam de ajuda. O fato é que um quarto de todos os mormons americanos ganham $30 mil por ano ou menos. E quando eles têm problemas com necessidades básicas, essas necessidades são alcançadas de uma maneira muito grande. Vamos dar uma olhadinha nesse depósito chamado Casa do Bispo, no centro de Salt Lake City. Tem açúcar, tem sal, tem cadeira de rodas, tem papel higiênico. Um monumento de 500 mil de pés quadrados com compromisso mormon para ajudar os outros. Isso é loucura. Rick Foster é um gerente de operações de bem-estar da igreja. Parece que aqui tem quase tudo para manter a vida humana. É um exagero falar isso? Não é, não. Não é nada de extravagante, mas o básico se encontra em qualquer supermercado. Esse lugar faria qualquer rede de supermercado com inveja. Parece que não tem fim. E quase tudo que é produzido aqui foi produzido pela igreja, para caridade e sem fins lucrativos. Esse monumento mormon foi criado para perpetuar a autossuficiência. Nós crescemos muito de nossos produtos em fazendas, criamos muitos nossos rebanhos e plantamos frutas em nossos pomares. Tem suprimento suficiente para apoiar os esforços de bem-estar da igreja por um ano inteiro e para atender também a desastres naturais no mundo inteiro. Isso até me assusta. Esses pêssegos e pedaços de peru nesse depósito são transportados de caminhão para 110 armazéns regionais em todo o país. Mas os caminhões não começam sua jornada até que os motoristas orem e cantem. Não muito longe da Casa dos Bispos tem um local chamado The Welfare Square, que significa o local do bem-estar, onde os voluntários mormons tornam leite mormon em queijo mormon. É um lugar rico de generosidade mormon, com muito mel, que por sua vez fica muito gostoso com esse pão fresquinho. Essa voluntária mormon, Luísa, me disse: "Não seria maravilhoso se pudéssemos resolver o problema do mundo com um pedaço de pão?" De fato. E para poder pegar esse pão e outras coisas mais, a única coisa que o mormon necessitado precisa é pedir. Os bispos locais, como Kurt Green, assinam esse formulário que é até melhor do que dinheiro. Tem tuna, sopa de carne. Sim! Isso é como se fosse um formulário de pedido de bispos, que funciona como uma lista de compras. Não é nada extravagante, mas tem o básico necessário e algumas coisas a mais, como por exemplo sorvete. Não há necessidade de ter dinheiro na mão aqui ou em qualquer uma das outras 142 lojas espalhadas no mundo. Kurt Green é um empresário bem-sucedido na área de impressão e serviu como um dos bispos não remunerados em Centerville, Utah. Todos os bispos mormons são membros regulares da igreja e são chamados a servir normalmente em torno de 5 anos, monitorando as necessidades espirituais e temporais de uma congregação de 420 pessoas. E é uma grande responsabilidade. É desafiador? Às vezes. Mas aí você pensa, pode ser eu amanhã.
Essa é a situação de Jamie Reynolds. Depois de seu divórcio, ela precisou pedir o bispo Green por ajuda. O bispo e seus vizinhos lhe ajudaram a criar uma horta e de vez em quando ela vem à casa do bispo com o formulário do bispo. Sem querer se ofender, mas parece que se for ser mormon, esse benefício é um bom benefício vindo de seus amigos. É verdade. Eu não vou ficar com dificuldades quando algo de ruim acontecer na minha vida. Se algo ruim acontecer, sempre terá alguém que eu possa contar. Existe uma segurança significativa nisso. Sim, e isso me conforta. Esses voluntários confortantes, como Sue e Bob Moe, tentam remover qualquer sentimento negativo de pessoas que precisam desse tipo de ajuda. Nós tentamos fazê-los bem-vindos. Algumas dessas pessoas que vêm podem estar tendo o pior dia de suas vidas. Às vezes, eles estão para baixo. Eles perderam o trabalho ou os filhos estão com fome. Hoje só falei com voluntários o dia todo e todos dizem a mesma coisa. Sim, mas é para isso que estamos aqui. E isso que o Salvador gostaria que nós fizéssemos. Como falamos antes, não se pode comprar nada nessa loja, mas trabalho voluntário pode ser feito como moeda de troca. Não damos apenas comida, mas colocamos eles também para trabalhar. A vida não é apenas conseguir as coisas sem fazer nada. E não é apenas para os mormons, mas também para aqueles que precisam e encontram com o bispo primeiro. Nós ajudamos qualquer um a qualquer momento, desde que sejamos capazes e tenhamos recursos necessários para fazer. Vocês não dizem, nós vamos te ajudar se você se converter. Não, de maneira alguma. Não tem nenhum comprometimento por parte do necessitado. O diretor de bem-estar, Rick Foster, disse que a meta é ajudar as pessoas a se reerguerem o mais rápido possível. E para isso, existem 327 escritórios de emprego no mundo inteiro. E se você precisa de roupa, existem brechós e muito mais que não mostramos. Os Mormons realmente acreditam que eles são responsáveis pelo bem-estar de seu próximo. É um compromisso e uma crença de seguir Cristo da maneira que ele viveu. E a maneira que ele viveu foi cuidando dos pobres e aflitos, aqueles menos afortunados, aqueles que não tinham facilidades em suas vidas.